Ó, nem todo orgasmo é igual. E tu sabe disso, tá? Tem aquele que é ok, tipo um espirro. Aconteceu, passou. De onde veio, pra onde foi? Segue a vida. E tem aquele que tu precisa de um minutinho de silêncio, sabe? Aquele um minutinho depois, que o corpo treme, assim, que a respiração demora a voltar, que tu fica olhando pro teto e pensando, o que foi isso? Volta. E essa diferença, ela não é sorte, não. Ela não é mística, ela não é química. É anatomia, é fisiologia, é técnica. E ó, essa é a parte mais importante, tá? É cabeça. O que acontece no corpo e na mente antes e durante o orgasmo determina a intensidade. E todos esses fatores podem ser aprendidos. Ó, vou te falar agora 5 fatores, tá? Que determinam se o orgasmo vai ser fraco ou vai ser devastador. Mas ó, eu uso devastador, tá? No melhor sentido possível, tá? Pra ela, pra ele, pra quem quiser. Orgasmo bom é assunto de todo mundo. Primeiro fator, o orgasmo blended. Se eu pudesse dar um único conselho, ele seria: não estimula uma coisa só. Estimula 2. Mulheres que recebem estimulação simultânea lá do clitóris e da vagina relatam orgasmos, muito mais intensos, mais longos, com uma sensação de corpo inteiro se entregando, sentindo aquilo. Isso é orgasmo blended. E deixa eu te explicar o porquê que faz sentido, tá? Vou pegar meu clitóris. Calma, galera. É só o clitóris, no meu clitóris. Ó, presta atenção. O clitóris, isso aqui é o clitóris. É uma estrutura grande, né? E ele tem o quê? Ele tem a glande do clitóris. A glande, o que é? É o botãozinho que fica lá pra fora. É a única parte que a gente consegue enxergar. É a glande, é o botãozinho, esse aqui, tá? Então o clitóris, como eu falei, é uma estrutura grande. Ele tem pilares, ele tem bulbos, tá? Que vão fazer o quê? Eles vão abraçar, o canal vaginal. Isso aqui é o canal vaginal, tá? Faz de conta que isso aqui é o canal vaginal. Então, eles estão lá, montadinhos no canal vaginal, pocotó. Tá vendo? Então, quando estimula a glande por fora e a parede, frontal lá do canal vaginal, que é o famoso ponto G, zona G, na verdade nada mais é do que o quê? O clitóris interno, tá vendo? Então, quando estimula ao mesmo tempo isso, vai ativar um complexo inteiro, tá? Dos dois lados, tanto por fora quanto por dentro. A diferença é que o orgasmo só clitoriano, ele é localizado, ele é agudo, é como se fosse o quê? Uma faísca. O blended é profundo, é longo, é cheio, onde se espalha, tá? Algumas mulheres descrevem como a coisa mais intensa que elas já sentiram. Oh my God. Mas e aí, Dani? Como é que se faz isso? Tá? Então aqui a gente tem algumas formas de aplicar. Então você pode fazer uma mão lá, os dedos na penetração, e a outra, a mão no clitóris lá fora. Outra forma de fazer é o oral lá na glande e os dedos lá na zona G. Pode também usar um vibrador lá no clitóris junto com o coelhinho na toca, com a penetração. Isso mesmo, tá vendo? Várias formas de estimular duplamente. O princípio é um só. Clitóris mais vagina ao mesmo tempo. Tudo junto, reunido, uma festa, uma loucura, né? Agora um dado, olha só que interessante. 36% das mulheres relatam um orgasmo muito melhor com o toque do clitóris durante a penetração, mesmo quando não é necessário. Tá vendo que interessante como aumenta essa porcentagem? E a estimulação combinada
não é gambiarra, é como o corpo feminino foi projetado. Segundo fator, orgasmo intenso, ele é construído. Ele não é aperta o botão, ele é acionado. Não, tá? Não tem esse botão. A fogueira, ela precisa ser alimentada, lembra? Coloca um graveto, coloca mais uma lenha, põe lá o fogo de novo, ó. Sopra, para daí a fogueira incendiar. Mulheres, nós somos assim, aceita que dói menos, é isso, tá? Durante a excitação, o fluxo sanguíneo ele vai ser muito aumentado, tá? O clitóris, ele vai inchar. O clitóris, ele entra em ereção igual o pênis, porém internamente. Os bulbos aqui, eles vão se encher, a vagina lá, o canal vaginal vai lubrificar. Então, cada camada de excitação prepara o terreno. Quanto mais longa a fase de excitação, maior o acúmulo de tensão. E consequente, obviamente, maior a liberação, tá? Física básica. Vou mostrar aqui, olha só. Puxa um elástico um pouquinho e solta pra você ver. Ele vai fraco, né, ó. Tem efeito. Agora, puxa ele devagar. Devagar. E vai, mais um pouquinho. E solta. Pá! Meu Deus! Daí voa, né? Lembra do elástico, tá? Essa é a física básica. Combinado? Traduzindo. Prelúdio longo, beijo no pescoço, né? Carinho lá nas coxas, toque lá perto, sem tocar, provocação, antecipação. Quando finalmente toca lá, pá! O corpo já está tão sensibilizado que tudo amplifica. O corpo já está preparado para aquilo. Agora, se a gente fosse colocar numa escala aí, de excitação, de 1 a 10, a maioria vai direto lá do 1 pro 7. Dá um beijo, tira a roupa, pá, coelhinho na toca. Pô, amiga, não dá. Um orgasmo intenso, ele pede subir lá do 1 pro 3 e ficar. Fica, pá. Aí depois de um tempinho vai do 3 pro 5. E aí fica. E curte mais um pouquinho. Delícia. Cada patamar sustentado aumenta essa tensão. Tá? E quando eu digo tensão, é uma tensão positiva, aquela tensão gostosa, de ansiedade, de surpresa, de o que vai acontecer. Essa é a tensão que eu me refiro. E quando chega lá no 10, não é espirro, meu bem, é terremoto, tá entendendo? Terremoto, Exige paciência? Exige paciência. Exige que ninguém tenha pressa? Exige que ninguém tenha pressa. O orgasmo intenso, ele não é velocidade, ele é profundidade. Fator 3, o ending. Primo da construção lenta, tá? Mas aqui merece um bloco próprio porque é poderoso demais esse negocinho aí, tá? O ending é levar até a beira do orgasmo, tipo, vai, e recua. É bom demais. E aí vai, diminui o estímulo, né? Recua, vai. Deixa a marola passar. Passou a marolinha lá. Beleza, tu pensa que vai explodir a onda e não explode, é só a marola. E aí depois tu vai, sobe de novo. E de novo, né? E tu recua. E vai mais um pouquinho. Até que quando finalmente tu deixa acontecer, meu Deus do céu. A intensidade é outra. Cada ciclo de quase, mas não, tu gera mais tensão neuromuscular, tu gera mais congestão sanguínea, mais sensibilização. É tipo encher um balão de água, cada vez que quase estoura, mas segura a pressão, é maior. Quando estoura, levaram até um susto aqui. Tu imagina, né? Até eu me assustei. Então, sabe fazer isso? Não merece respeito? Com certeza. Todo respeito, galera. Pelo amor de Deus, ouve, manda esse vídeo, não esquece, tá? E na prática, tu tá estimulando o clitóris e percebe que ela tá perto, né? Tá chegando. Porque a respiração muda, o corpo tensiona, né? Em vez de acelerar lá para empurrar, diz, vamos, recua, diminui, não para, né? Porque parar, pelo amor de Deus, frustra.
Que ódio. Só diminui. Suaviza, tá? Toca mais leve, né? Ao redor. Vai ao redor lá ao redor do bichinho lá. Devagarinho, não vai nele, vai ao redor. Suave, não vai direto, tá? Deixa baixar até uns 70% e depois volta a subir. Faz isso 2, 3 vezes. E na vez que tu deixar ir... Essa é a versão... Eu preciso de um minutinho olhando pro teto. Essa é a versão. Tá? E ó, atenção. Precisa de leitura corporal. Errar o timing, recuar cedo ou tarde demais lá, estraga tudo. Então é importante, é super importante conhecer a linguagem corporal dela. E inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? E precisa de comunicação, tá? Ela pode dizer tá quase. Ou então segurar a tua mão, né? Combinar alguns sinais antes, gemidos. A comunicação aqui vai dizer tudo, antes, durante e depois também, para vocês falarem daquela sensação maravilhosa que foi. Então, o ending A2 é uma dança. Funciona quando os dois estão no ritmo, conectados, se conhecendo. Mas, Dani, como assim o ending A2? Existe ending sozinha? Aham. E funciona igual. Aliás, eu diria que é a melhor forma de aprender, tá? Quarto fator, ó, presença mental, o fator que não é técnica, que não é anatomia, mas que talvez seja o mais importante. Estudos de neuroimagem mostram que durante o orgasmo feminino, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável aí pelo pensamento racional, pelo julgamento, pela autocrítica, aquele que está sempre em alerta, né? Porque a gente está sempre fazendo esse tipo de atitude, ele diminui a atividade significativamente. É absurdo quanto diminui. Então, ele literalmente, ó, desliga. O cérebro precisa soltar o controle para que o orgasmo aconteça. Quanto mais ele solta, mais intenso é o orgasmo. Que loucura, tá? É o que realmente deve acontecer aí no orgasmo, que é o reset do sistema. Agora pensa, quantas mulheres transam pensando lá na lista do supermercado, no corpo que elas não gostam, no cara que tá fazendo negócio ali, se tá demorando, se ele tá entediado. Isso é um córtex pré-frontal aceso, ó, feito uma árvore de Natal. E o orgasmo, que precisa que essa luz, ó, apague, não vem. Ou se vem, bem fraco, nem meia boca, né? E aí tu pode estar se perguntando, mas como cultivar essa presença ali na hora? Ó, foco nos sentidos. Quando a cabeça viajar, e vai, a cabeça da mulher é assim, redireciona lá para a sensação. Toque, né? Toca, sente o calor, a textura. Não é meditação, é trazer a mente de volta pro corpo. Respiração. Respira profundo lá. Lento para conseguir voltar. Isso relaxa o sistema nervoso, reduz a ansiedade, aumenta a sensibilidade lá da região, porque você leva mais sangue para a região. Muitas prendem o ar lá inconscientemente, o que contrai e reduz a sensação. Vai gerar o quê? Tensão lá. Só de falar a gente já me tensiono, viu? Ó, solta o ar. Respira. Deixa o corpo lá na malemolência. Molinho. Relaxa. Tá? Outra coisa importante. Permissão. Isso é tão sério. Permissão. Permita-se sentir, minha amiga. Fazer barulho. Fazer careta, cara feia, tremer. Tá? Muitas seguram esse orgasmo inconscientemente, porque elas não se permitem. Porque se soltar parece perda de controle. E perda de controle é o quê? Vulnerabilidade. Mas o orgasmo intenso mora justamente nessa entrega. E o parceiro tem papel enorme nisso. Se ela sente que ela está sendo julgada, ela não vai se soltar. Agora, se ela sente segurança para ser qualquer coisa, o que ela quiser, o corpo dela abre. Literalmente. Abre.
Segurança emocional é o ingrediente invisível do orgasmo intenso. E o fator 5? Comunicação em tempo real. É o mais simples de entender, porém o mais difícil de executar, de praticar. O orgasmo intenso, ele depende de acertar a combinação de local lá, de pressão, de velocidade, de ritmo. E essa combinação ela é diferente para cada mulher. Pode ser até diferente para a mesma mulher em dias diferentes. Não existe manual universal. Existe comunicar o que está funcionando naquele momento. Comunicação durante o sexo não precisa ser verbal, elaborada, vocabulário, chique. Não, até porque se fosse assim, quebra o clima, né? Mas o guiar a mão, né? Literalmente, pega lá e coloca no lugar onde funciona, onde você quer, onde você gosta, com a pressão certa, com o ritmo certo, não precisa falar. A comunicação essa é a comunicação mais clara que existe. Sons afirmativos, né? Gemidos de quando tá bom, tipo, isso, vai assim, não muda, continua. Vai, palavras curtas, sabe, que não tiram lá o foco, que não precisam de muito pensamento. O mantém é a palavra mais poderosa do sexo. Mantém. Continua assim, não muda. Porque o erro mais comum, tá? Quando ela tá lá perto, é mudar. O mantém é mais valioso que qualquer instrução aí sofisticada. Dá aquela levantadinha na bunda, né? Isso, vai. A levantadinha na bunda e a baixada na cabeça. Fica aí. Outra forma é a comunicação prévia, né? Se eu segurar tua mão, tu continua. Se eu afastar, tu recua, tu diminui, tu reduz. Código simples, mas especialmente útil para quem tá começando a se comunicar aí na cama, tá? E presta atenção, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Para quem recebe instruções, por favor, não interprete como crítica. Quando ela diz mais devagar, mais rápido, continua, mantém. Ela tá confiando uma informação íntima a você. É generosidade. Receba dessa forma. Eu acabei de te mostrar 5 fatores e se tu reparou, todos eles têm uma coisa em comum. Precisam ser sentidos, não só entendidos. Construção lenta, ending, presença mental, comunicação corporal, tudo isso é habilidade de corpo. E habilidade de corpo se aprende com o corpo. É por isso que eu criei o poder do ritmo, porque eu vi que muita mulher assistia os meus vídeos, entendia tudo, mas na hora travava. Porque saber e sentir são coisas completamente diferentes. No poder do ritmo, eu ensino a mulher a se mover com confiança, a conduzir lá a intimidade, a sair do automático. São 9 módulos práticos lá do mapa do prazer feminino, a experiência completa. Sentada mágica, domínio por cima, ritmo para todos os corpos. Se tu sentiu que esse vídeo te deu o que fazer, mas faltou o como fazer, o poder do ritmo é esse próximo passo. O link tá aqui na descrição. E sim, homem pode comprar para parceira, porque quando ela se sente confiante, todo mundo ganha. E se estamos falando de intenso, é preciso falar do que acontece depois. A maioria das mulheres tem poucos ou nenhum período refratário, diferente dos homens. E o segundo orgasmo tende a ser ainda mais intenso, porque o primeiro já deixou tudo sensibilizado, a flor da pele. Tecidos lá engurgitados, cheios de sangue, terminações nervosas ativadas, muito sangue ali. O primeiro preparou lá o palco. O segundo, chega mais rápido e muito mais violento, muito mais forte. Porém, logo depois do orgasmo, a glande do clitóris, lá o botãozinho, a campainha, ela fica extremamente sensível. Tá? O toque direto, ele pode ser dolorido. Então, não é gozou e já volta lá pro DJ, não. Tá? Gozou, alivia, suaviza, beija a coxa, né? Acaricia lá ao redor, fazendo lá uns toques pra a alma dar tempo de voltar pro corpo ali, né? Alguns toquezinhos indiretos.
Depois lá de 1 minutinho, 2, aí tu vai voltando novamente devagar. Lembra do elástico, né? E se ela quiser, sempre se ela quiser. O segundo orgasmo é um convite, não uma obrigação. Mas quando acontece, muitas descrevem como o melhor que elas já tiveram. Vamos lá então? Ó, os 5 fatores: estimulação combinada, construção lenta, ending, presença mental e comunicação. Nenhum é mágica. Todos podem ser aprendidos. Todos melhoram com a prática. E orgasmo intenso não é obrigação. Não é meta. Transformar em cobrança é o oposto do que eu quero. Eu quero que tu saiba que é possível, que existe e que o caminho tá aqui. Se te ensinou algo, manda aí pro teu parceiro, né, pra amiga, salva lá nos favoritos. Eu vou aplaudir daqui. Poder do ritmo, o link tá na descrição para quem quer ir da teoria pro corpo. E agora, se tu quer entender a verdade sobre a Tadalafila, o remédio mais vendido no Brasil, porque jovens saudáveis estão tomando, e o que isso faz de verdade lá no corpo, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Tá aparecendo aqui na tela. Esse vai te surpreender. Ó, o orgasmo dela não é detalhe. É o evento principal. Beijo!